no reino do Espírito. Ela prepara o teu futuro. Ela abre caminhos para o teu futuro. E a única voz que teu futuro financeiro ouve é a voz da tua oferta. A única voz que teu futuro financeiro e em outras áreas também ouve é só a voz da tua oferta, porque ela vai na frente. Então, quando você der oferta, põe propósito. Deus, eu só tenho R$1. E eu vou dar esse R$1. Eu vou dar esse R$1 com um propósito. Eu sei que eu estou plantando uma semente. Eu sei que eu estou fazendo algo do reino de Deus. Eu vou abençoar. E vou definir um propósito com relação a essa oferta. Vamos fazer isso hoje? Amém. Glória a Deus. Nós estamos, como eu disse, nós estamos num território, num clima profético. Nós estamos passando da unção de um ano para a segunda unção, a unção dobrada. E já começou a unção dobrada. E vocês vão fazer com essa unção, não sei. Tomara que vocês tenham juízo. Então, esse é um ambiente profético. Tudo bem? Coloca a mão no teu coração e fala com Deus sobre a sua oferta. E se você quer fazer uma oferta que você julgue melhor, faz isso, e você não pode fazer isso hoje, faz isso em outra oportunidade, como oferta do aniversário da igreja, tudo bem? Mas define com Deus hoje o que você vai fazer. Se você está com a sua esposa aí, fala com ela. Fala para ela bem que nós vamos fazer. Vamos dar um passo no reino do Espírito. Vamos adiantar um lado hoje. Vamos romper com o obstáculo. Vamos romper com uma situação de dificuldade. Vamos romper com a enfermidade. E lembre que a oferta, ela alcança dimensões. A tua oferta hoje vai tocar em dimensões. Pai, apresentamos ao Senhor essa porção que nós estamos tirando, sacando da nossa própria vida, para colocar no teu altar, no solo do teu reino. E o Senhor ouça nesse momento a oração e o coração e a fé de cada um. E faça com que esse momento seja um marco na nossa história, com um ano de igreja. Nunca mais essa igreja vai fazer um ano, amados. Essa é reunião única na história dessa igreja. Como a de ontem foi única, como a de ontem foi única, como as anteriores foram únicas, e as próximas também serão únicas. Mas essa, nós estamos fechando o tempo de um ano. E sendo transferidos, transicionados para a unção dobrada. Entra agora no tempo da unção dobrada com Deus. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essa oferta, uma oferta da unção dobrada. E nós declaramos que agora o passo que nós demos trazendo à frente será o passo para tocarmos no solo que ainda não pisamos, mas que pisamos agora com a nossa oferta. Nós abençoamos essa nova porta que se abre agora em nome de Jesus. Amém. Pega a sua oferta. Acredito na promessa, sei que ela vem de Deus. O
O mundo aqui não me interessa. Sou o cidadão do céu, do céu. Oh meu Deus, eu vou saltar muralhas. Oh meu Deus, eu vou derrubar gigantes. Nesse mundo tão amargo e escuro, eu sou sal e luz. Se eu não dou conta dessa guerra, Ele manda o seu anjo forte. Com Ele não tem batalha perdida, vitória garantida pelo sangue de Jesus, de Jesus. Eu vou além do rio, eu vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos, eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião. Chega, mano, Arthur! Amor, uma palavra muito falada, mas na ação tem que ser bem praticada. Porque você sabe, temos vários tipos de amor, os que trazem alegria e os que trazem a dor. Mas eu vim falar do amor mais sincero, o amor puro, simples e correto. Isso é fato, você já sabe qual que é. Esse amor é o do Senhor, o que deixa o de pé. Amor incondicional, você já sabe que tu tem, pois Ele deu a vida a todos, então digam amém. Às vezes fica triste com o que você está fazendo, mas no final de tudo te perdoa dos seus erros. Quer te ver contente, quer te dar um abraço, quer ter como um filho, quer formar um laço. Às vezes fica triste com o que você está fazendo, mas no final de tudo te perdoa dos seus erros. Eu além do rio, eu vou saltando os montes, vou erguer bem alto as minhas mãos, eu vou cantar bem forte o hino da vitória até chegar em Sião, chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, oh, 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 chegar em Sião, Sião. Acredito na promessa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Pai, nossas ofertas estão no solo do teu reino. Não sei como o Senhor vai trabalhar, mas o mecanismo que o Senhor estabeleceu, ele já está funcionando agora. E aquilo que nós colocamos no teu altar já está de outra dimensão. Te louvamos pelo plano poderoso do Senhor em nos abençoar. Te louvamos por podermos ofertar ao Senhor e entrarmos na tua presença com ações de graças, com louvor, com adoração, porque o Senhor tem nos chamado também para financiarmos a guerra do reino. A ti toda a glória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, amados. Pastor Jairo deu um tema grande, né? Um manto novo, um vinho novo e odres novos. Vamos reler um texto. Eu vou falar dos dois assuntos, tá? Antes que a minha garganta fique pior, eu melhoro. Pode descer, obrigado. Valeu. O texto de Mateus 9,17. Eu queria fazer novamente a leitura e queria deixar marcado isso. Não vou pregar nada novo sobre vinhos novos, mas queria lembrar os irmãos de algumas coisas que Deus deseja fazer na nossa vida nesse tempo. De que nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos
se conservam. A gente percebe que nesse texto a preocupação de Deus, de Jesus, é diferente da nossa preocupação. A nossa preocupação é: eu quero vinho novo, não é? Quem não quer vinho novo aqui? A preocupação nossa é essa: eu quero vinho novo, eu quero viver o novo de Deus. Mas a preocupação de Deus nesse texto é: eu quero odres novos. Deus, esse texto mostra a preocupação da importância que Deus dá para odres. Ele está citando, como o profeta Álvaro, que maravilha, né? Tomando um cafezinho. Obrigado, querida. Recebe galardão apostólico. Por um café, melhor ainda. Vou deixar esfriar um pouco aqui. Então, Jesus está falando da preocupação que ele tem, e a gente vê que ele dá uma importância grande para o odres. Porque, na verdade, o odre, o vinho, nunca faltou, não é, amado? Não falta vinho. O vinho, aqui na figura, o Espírito Santo aqui na figura do vinho, ou na figura do manto, nunca falta. Nunca os céus vão ficar sem vinho. Quando Eliseu dá ordem e direciona a viúva a fazer aquele ato de: você faz o bolo, depois você pega vasilhas vazias e traz muitas vasilhas vazias, pega os teus vizinhos e enche as vasilhas. E o texto diz que ela foi enchendo, e foi enchendo, e enquanto as vasilhas não acabaram, o vinho não acabou. Se tivesse mais vasilhas, teria mais vinho. Porque vinho não falta nunca, ou melhor, óleo, nesse caso, né? Óleo não falta, não está em falta o vinho. O que está em falta são os odres. O Álvaro terminou a palavra dele dizendo que os vinhos, que depois que o vinho, desculpa aí a confusão, que o odre, ele toma a elasticidade, e se tira o vinho dele, ele não presta mais. Porém, tem uma outra situação que acontece também, não muito comum, tanto quanto fazer odres, é a restauração de odres. E Deus, pensando em nós, Deus não vai deixar a gente sem uso, né? Todos nós, ou quase todos nós, um dia, um tempo, já fomos cheios de Deus. E aí a gente vai gastando a unção, a gente vai trabalhando, e vem as dificuldades, e vem as guerras, e a gente precisa de um vinho novo. E para Deus colocar o vinho novo, nós precisamos também trabalhar com os odres que ficam enrijecidos. A religiosidade nos deixa enrijecidos, inflexíveis, insensíveis, duros de perceber. Então Deus não deseja jogar fora os religiosos. Ele deseja restaurar os odres. Sei que Deus não quer jogar ninguém fora, Ele quer restaurar nossas vidas. No contexto de Mateus, Jesus está se referindo aos fariseus. E Jesus está dizendo que eles não suportariam a alegria da graça, a alegria do novo que Jesus estava liberando.
Vocês não vão suportar. E por isso ele traz a ilustração do odre. Vocês não suportarão a alegria do novo se vocês estiverem enrijecidos. Nós não suportaremos a alegria do novo de Deus se estivermos enrijecidos. Inclusive, mais nada. Nem consegue se manter no mesmo nível, porque ela vai se enrijecendo e ficando religioso. Quando Jesus... É interessante a situação dos fariseus. Os fariseus, eles nasceram naquele período de 400 anos que a história bíblica diz, observa, que durante esse tempo, entre o Novo e o Velho Testamento, Deus não se manifestou na terra. Já próximo, porque foram 400 anos, não sei, acho que todos 70 anos, antes de Jesus chegar, surgiu um grupo que eles chamaram de fariseu. Fariseu era um grupo de homens zelosos que se reuniram e disseram, olha, nós não vamos deixar a peteca cair. Vamos criar um avivamento. Vamos ler as Escrituras. Vamos buscar na Torá conselho de Deus e vida de Deus. Vamos trazer um avivamento para Israel. E esse grupo se reuniu. E leram e releram as Escrituras. E nesse tempo eles enfatizaram aqueles 313 mandamentos das Escrituras. E eles viveram um tempo maravilhoso de obediência e de vida com Deus. Mas os anos foram passando. E a religiosidade foi tomando conta deles. Quando Jesus chegou, eles eram só uma figura religiosa, não tinha mais nada. Tudo que eles sabiam e que eles tinham vivido, já não praticavam mais. E por isso eles eram apenas religiosos. Por isso Jesus, conhecendo a história, percebe que eles não poderiam, embora aquela visão nasceu dentro de um avivamento maravilhoso, num tempo em que Deus não falava, mas eles buscaram nas Escrituras. E tomara que Deus abra as Escrituras para nós nessa noite. Eles viveram coisas maravilhosas de Deus, mas não conseguiram manter a vida. E assim como os seus antepassados perderam a noção de Deus, perderam o nome de Deus, não conseguiam mais pronunciar o nome de Deus. Esse grupo, essa renovação, não segurou 70 anos. Já estava decaída, religiosa, só em cima das regras. Não faça, não faça, não faça, não faça. E Jesus diz, vocês não vão suportar. Dá licença aí, tomar um cafezinho, tá bom? Maravilhoso. E Jesus está dizendo isso. Então a preocupação de Deus não é com o vinho, é com os odres. E ainda hoje é assim. A preocupação de Deus não é com vinho novo, porque vinho novo tem e nunca vai faltar. A preocupação é se ele tem odres prontos para receber o vinho. E aí, como nós recebemos esse manto de Deus através das palavras, esses 2 dias, quero ver o que nós vamos fazer com esse manto, com esse vinho novo que nós recebemos. Então, em alguns casos, eles restauravam o odre. Como é que eles restauravam o odre? Eles pegavam aquele odre velho, enrijecido, colocavam num óleo especial, deixavam dentro do óleo dias para ele perder a rigidez. Depois eles pegavam aquele odre e batia nele, fazia com que aquelas rachaduras fossem diminuindo e o odre fosse sendo restaurado. E até que o odre fosse restaurado e suportasse novamente
uma fermentação de um vinho novo. Creio que Deus faz isso com a gente. E, como disse, Ele não vai jogar os odres fora, porque os odres hoje são pessoas. Ele não tem interesse de deixar ninguém no deserto, deixar ninguém aí sem uso. Ele quer restaurar. E para restaurar, muitas vezes ele vai bater, vai jogar no óleo, vai entrar em um processo para a pessoa ser restaurada, para depois receber o novo. Tomara que você esteja entendendo. Se você estiver enrijecido pelas guerras, pelo tempo, pela luta, e todo mundo está sujeito, a pessoa que já viveu a unção da vida pode ficar enrijecido amanhã. Então nós precisamos entrar em um processo de restauração. E aí nós vamos ficar na dependência do Espírito Santo, de Deus, para Ele restaurar a nossa vida com Ele. E então aí nós podemos receber de novo vinho novo. Amém, amados? Eu quero dizer para você que nesse tempo, que a gente chama o tempo do fim, que é o tempo da maior conquista da igreja, Deus, é o tempo do odre novo para nós. Deus precisa de gente nova. Deus não vai usar odre enrijecido, amados. E não adianta eu ficar dizendo, Deus me dá uma nova unção, me dá um novo vinho, me coloca num novo tempo. Porque o vinho só virá para o odre restaurado. E nesse tempo Deus vai usar, Deus precisa de homens e mulheres novos, restaurados. Porque senão Ele não vai poder usar o vinho novo. Ele não vai poder liberar um avivamento novo. A gente já percebeu obrigado. A gente já percebeu uma coisa que eu observei comigo e que eu não faço mais isso. Eu chamo dos avivamentos onde a gente fazia aquelas filas de gente. Principalmente quando vem nada contra quem faz, e cada momento é cada momento para cada um, por isso não é uma crítica, cada um sabe onde o calo aperta, como diz a história, não é? Mas a gente viu um avivamento no Brasil, daquelas orações mágicas. As pessoas não queriam mudar de vida, mas queriam que um profeta cheio da unção, que um pastor cheio da unção colocasse a mão sobre ele. Mas eles não tinham intenção de mudar de vida, amados. Eles queriam apenas o que aquela pessoa tinha. Coloca teu paletó sobre mim, coloca tuas mãos sobre mim, oh Deus, eu quero que essa pessoa tenha. Não são orações mágicas humanas que não funcionam. Nós precisamos passar pela restauração de Deus. Tem gente que quer o que você tem, pastor Jairo, mas não está querendo pagar o preço que você pagou para ter isso. Tem gente que quer o que grandes homens veem naquelas orações mágicas. Põe a mão aqui na minha cabeça, mas não estão pensando em mudar de vida. Estão pensando em receber um vinho novo. Eu queria trazer essa consciência para vocês. Deus vai usar gente nova nesse tempo novo. Deus vai usar gente que vai sofrer transformação de Deus. Não vai usar gente enrijecida na religiosidade. Deus vai usar gente nova. E todo tempo novo, Deus vai levantar gente nova. Deus vai restaurar odres novos. Então vocês são odres que estão recebendo um vinho novo, uma palavra nova,
incentivo novo, uma unção nova. Então vocês precisam se adequarem a esse tempo novo de Deus. Não pense que depois desses dias não aconteceu nada aqui, tá bom? Não vão para casa amanhã dizendo, poxa, foi boa a festa, não é? Mas aí, acabou. Não pense que não aconteceu nada aqui. Deus está liberando coisas aqui. Deus está falando pessoalmente com pessoas aqui. Deus está apontando a dedo. Gente que diz, é com você. Então não vai para casa depois dizendo que esses dias passaram e não aconteceram nada. Não aconteceu nada com você. Deus está fazendo coisas aqui. E é importante que a gente responda a Deus com aquilo que Ele colocou na nossa mão e na nossa vida aqui. Nós temos recebido esses dias um manto de palavra. E o manto vem com a função específica de alterar a circunstância na nossa vida. O manto, ele vem para nos colocar no novo de Deus, num tempo novo de Deus, e eu gosto de chamar uma estação nova de Deus. Então, na mudança, nós precisamos mudar de estação. Por favor, em nenhum momento, fique pensando que eu estou falando de mudança de igreja, tá bom? Eu estou falando de mudança interior. Eu estou falando de transformação pessoal. O manto, ele nos leva para outra estação. Cutuca teu irmão e diz assim, você precisa mudar de estação. O lugar que você está é muito perigoso. Você precisa mudar de estação. Porque Deus sempre faz coisas novas. Numa estação nova. Aleluia. Deus sempre faz coisas novas numa estação nova. Deus sempre faz coisas novas quando nós entramos numa dimensão nova. E nós já entramos na estação do manto. Eu vou ser bem objetivo aqui hoje. Se bem que quanto mais eu pregar, eu devo ficar melhor, né? Aleluia. Então, eu queria que você guardasse para o seu coração essa responsabilidade. Na estação nova, no manto novo de Deus, Deus faz coisas novas nas nossas vidas. E nós precisamos tomar essa iniciativa na vida. Então, pensando agora no aspecto do manto, que tudo diz respeito ao novo de Deus, não é? O manto é uma capacitação do Espírito Santo para a gente realizar algo novo numa estação nova. O manto que nós mais conhecemos é o manto de Eliseu, não é? E vocês já entraram no manto de Eliseu, 2016. Verdadeiramente, o ano de vocês começa agora. O segundo ano começa agora. Nós também temos nosso entendimento lá que no ano do nosso aniversário, a gente começa um novo ano. Então vocês estão começando espiritualmente. O mundo está rolando, acontecendo para vocês. Agora, já é o segundo ano, já é 2016, não importa se é 16, 17 ou 15, mas é outro ano. E vocês já estão no novo ano. É um ano espiritual. Vocês estão num manto novo e em uma estação nova. A casa é a mesma, mas a estação é outra, é nova. E Deus sempre faz coisas novas numa estação nova. Então, como dissemos o texto, como dissemos que o manto mais conhecido é o manto de Eliseu, porque fala exatamente daquilo lá ali, da porção dobrada que todo mundo deseja. E Eliseu recebeu o manto da unção dobrada. Eu acho interessante uma particularidade aqui, que o Eliseu morreu cheio de Deus,
O sujeito morreu cheio da unção. Meses depois de morto, os seus ossos ainda tinha presença de Deus. Eu fico imaginando e ouvindo o Álvaro falar ontem de uma enfermidade, mas que ele estava na unção toda. Eu fiquei lembrando desse texto. A unção não se limita, não é limitada. Eliseu, os ossos de Eliseu estavam cheios da presença de Deus, cheios da unção de Deus. Então, existe uma ideia aí que diz, olha, se você está doente, cuidado. Se você tem problema, cuidado. Você anda em pecado. Irmãos, Deus vai usar nossas vidas por causa da unção dele. Se a gente está doente, a gente ora por gente doente, as pessoas vão ser curadas também. Se a gente está tendo dificuldade, não tenha medo de orar pelas dificuldades que as pessoas estão pedindo oração, se você também estiver vivendo. Porque a unção não está limitada a isso. Pode ter alguém cheio da unção aqui doente. E Eliseu morreu doente. O seu amigo, o seu mestre Elias, foi arrebatado. Vocês sabem que Elias foi arrebatado? Deixa eu tentar nesse parênteses aqui com vocês. Durante muitos anos, e ainda ouço alguém dizendo que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. E os crentes, principalmente os pentecostais, amam carruagem de fogo. Gosta de uma carruagem de fogo. Mas a carruagem de fogo ali tem um sentido ruim, amados. Elias disse, olha, se você conseguir me ver, não vai depender de mim, tá, Eliseu, para você receber unção. Não vai depender de mim, depende de você. Fica esperto. Vigia. Se você perceber, quando eu for tirado, você recebe. Se você não perceber, é problema seu. Mas eu não posso fazer nada por você. E o texto diz, lá em 2 Reis, capítulo 2, que quando Elias estava para ser tomado, imagina ele andando com Eliseu, um do lado do outro, conversando, e de repente uma carruagem de fogo passa no meio deles. Quem era aquela carruagem de fogo? O que é que ela estava fazendo ali? Se não para distrair o Eliseu. Quem não vai olhar para uma carruagem de fogo, né, amados? Quem não vai olhar para a carruagem de fogo? Muitas vezes as pessoas brincam estão com essa mentalidade. Eu vou andar na carruagem de fogo. Eu vou como Elias numa carruagem de fogo. Elias que Elias foi tomado de um redemoinho, né? E a carruagem de fogo veio ali só para poderia ser o diabo. Aquela carruagem de fogo. Aquela carruagem de fogo para nós pode ser o nosso ministério. Que a gente vai olhar para nós e não olha para as coisas de Deus. Pode ser o orgulho. Pode ser o nosso eu. Que de repente se manifesta para nos atrair, para nos desviar da visão de Deus, do propósito de Deus. E Eliseu então recebeu a capa e entrou numa estação nova, numa dimensão nova, num tempo novo, para viver algo novo de Deus. E ele verdadeiramente viveu algo novo de Deus. Deixa eu correr aqui. Deixa eu correr para a Bíblia. Correr na Bíblia. Nós precisamos entender quando nós precisamos mudar de estação ou quando nós precisamos de um manto novo. Nós não vamos operar no mesmo manto sempre, tá, amado? Não vamos operar no mesmo manto. Para momentos de atuação nossa, em muitas oportunidades Deus vai nos dar um manto novo, uma capacidade nova, uma condição nova para sobrepujarmos uma dificuldade, para honrarmos a Deus uma dificuldade,
para superarmos coisas em certas dificuldades. Deus vai dar unção nova, manto novo. Mas vamos lembrar do que dissemos, que Deus vai precisar de homens novos e de mulheres novas. Amém? Não é necessário, eu queria agora levar você para a ideia da necessidade de mudar de estação, de se condicionar para entrar numa nova dimensão com Deus. Se deixar Deus trabalhar a sua vida para você mudar de estação, entrar numa outra dimensão. Os discípulos de João, está lá em capítulo 1 de João, versículo 35, diz que João estava com seus discípulos e de repente aparece Jesus. E quando João fala de Jesus para aqueles discípulos, o texto diz que eles deixaram João e seguiram a Jesus. Então, alguns discípulos de João receberam um novo manto e entraram no manto de Jesus. Outros discípulos de João voltaram lá para os fariseus e deixaram o seu odre enrijecido para sempre. No nosso caminhar, nós vamos ter oportunidade de mudar de estação, de receber o novo manto de Deus. Aqueles dois discípulos de Jesus, e o texto cita só dois ali, eles tiveram a oportunidade e eles mudaram o manto que estava sobre eles. Saíram de João Batista e entraram no outro manto, no manto de Jesus. Enquanto alguns, ou a grande maioria, voltou para trás. Outros seguem recebendo mantos novos, dimensões novas. Na nossa vida é exatamente assim, não é? A gente tem visto alguns voltarem para trás. E alguns enrijecidos dentro da igreja. Sem flexibilidade, sem condição de receber algo novo de Deus. Mas a chamada de Deus para nós hoje, a proposta que Deus colocou no coração do pastor Jairo, é que é um tempo de um manto novo, para realizar coisas novas, e vivemos uma dimensão nova com Deus. Então, esses discípulos entraram para o novo Deus, e eu queria citar uma coisa para você, que eu acho interessante no nosso processo. Nós precisamos, para qualquer unção, nível de unção que Deus nos der, e para qualquer nível de unção, de fé que Deus nos der, nós precisamos ter uma coisa chamada iniciativa. Irmão, nós precisamos fluir com iniciativa. Se a gente não tiver iniciativa, não vai acontecer nada com a gente. A unção é algo poderoso, não é? O manto de Deus é poderoso. Faz a gente fazer coisas que nunca faria sem ele. A unção passa pela nossa iniciativa. Pela sua iniciativa. A unção é sobrenatural. A fé é sobrenatural. Mas a fé também passa pela nossa iniciativa. Você pode dizer que tem fé de monte, mas se você não tiver iniciativa, você não dá um passo. Deus pode ter te dado um manto tremendo, maravilhoso, mas se você não tiver iniciativa, você não sai do lugar. Deus pode ter dado a essa igreja, ou alguém aqui dessa igreja, e eu sei que deu a igreja, mas pode ter dado a alguém nessa igreja um manto, uma unção para cura. Se você não tiver iniciativa, ninguém vai ser curado. Você pode ter chamada para as nações. Se você não tiver iniciativa, não vai acontecer nada com você. Então, a nossa vida com Deus passa por iniciativa nossa. Precisamos iniciar, tomar atitude para Deus usar a nossa vida.
O que você está recebendo esses dias, o que nós estamos recebendo esses dias, vai passar pela nossa iniciativa. Você pode fazer disso uma grande prática e realizar muitas obras para Deus, ou pode deixar isso guardado no seu coração, dizendo, foi muito bom, foi maravilhoso. E ouvir outras vezes essas pregações, e lembrar como Deus falou, mas se você não tiver iniciativa, não acontece nada com a sua vida. Fala para o seu irmão, você precisa ter iniciativa. Senão você vai ficar parado. Não vai a lugar nenhum. Aleluia. O novo manto de Deus nos leva a operarmos em 3 dimensões no reino de Deus. E essas 3 dimensões vão estar na nossa vida. Eu quero citar essas 3 dimensões do manto que você está recebendo agora. E acho que concluo aqui essa exposição da palavra. Nós operamos em 3 dimensões. Primeiro, nós operamos a partir da iniciativa. Tanto na fé como na unção. A única coisa que acontece nas nossas vidas, que a gente não tem iniciativa, é quando vem a glória de Deus. Quando a glória vem, acontece coisa nas nossas vidas que a gente só fica olhando. Aí não há, Deus pode até nos usar, mas não para da nossa iniciativa. Mas nós precisamos entrar em 3 dimensões que eu vou citar para vocês aqui. A dimensão de João Batista. Leia. Coloca aí no texto aí, João capítulo 10. João capítulo 10, versos, eu acho que é 41 e 42. Falando de João, iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Olha a dimensão do João Batista. João Batista foi um grande homem de Deus, um grande profeta. Ele apresentou Jesus para as nações, para os discípulos, para a nação de Israel. Foi boca de Deus para declarar que estava chegando um novo de Deus. Foi um homem extraordinário. E o texto diz que tudo que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Mas não fez nenhum sinal. Nós podemos viver nessa dimensão. Pastor Jara, a gente pode viver nessa dimensão, acho que a maioria de nós vive nessa dimensão aqui, dimensão do João. A gente prega uma palavra que é verdade. Somos de Deus, somos boca de Deus, pregamos a verdade, a palavra. Mas às vezes não acontece nada além disso. Então você pode viver nessa dimensão. Crente que é verdadeiro, que vive a verdade, mas não opera nada. Eu acho tão grave o que o texto diz a respeito de João Batista. Não fez nenhum sinal. É impressionante que João Batista atraiu o povo de Israel para o deserto da Judéia, um lugar longe para Dedéu. As pessoas iam de pé para ouvi-lo, lá no deserto da Judéia. Tinha uma unção poderosa para atrair, mas não fez nenhum sinal. Então nós podemos viver nessa dimensão, amados. Nós somos de Deus, somos verdadeiros, vamos para os céus, testemunhamos que Jesus é tremendo. Não está acontecendo nada. Já é uma bênção andar nessa dimensão, porque infelizmente muitos pregam
coisas interesseiras e mentirosas. Já é uma bênção. Mas Deus tem mais duas dimensões para nós. A segunda dimensão, queria que os irmãos nos ajudassem aí com Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, eu acho que é o versículo 36. Se prepara para mudar de estação, tá bom? Falando agora de Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Coloca primeiro o versículo 35, querido. Na verdade é o versículo 35, eu citei o 36, mas o 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. João não fez isso. João estava numa dimensão, numa estação onde as coisas não tinham essa dimensão. Na dimensão de Jesus, Jesus operou noutra dimensão. Havia sinais. Ele percorria, nas atividades de João, ele pregava. Ele pregava a verdade, mas não acontecia sinais. Na dimensão que Jesus estava, o manto de Jesus, e é o manto que está sobre nossas vidas. Ele disse que o comportamento dele, a vida dele era assim, ele andava por todas as cidades, percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidade. Então, o manto que nós estamos recebendo nesse tempo, amado, é para entrarmos nessa dimensão. A dimensão dos sinais. A dimensão das maravilhas de Deus, da manifestação de Deus. E se nós estamos andando, trabalhando, pregando, e não estamos vendo manifestação de Deus, o reino de Deus ainda não chegou para nós. João Batista pregou sobre a vida do reino de Deus. O reino de Deus não tinha chegado ainda para João Batista. Ele estava numa dimensão. Jesus entrou noutra dimensão, e ele diz, pregando, e o texto diz, pregando o evangelho do reino. Irmão, na dimensão do reino de Deus, não tem obstáculo. Os obstáculos estão aqui, na carne, na terra. Na dimensão do reino não tem limite, não tem obstáculo, não tem oponência, não tem problemas, não tem doença. Na dimensão do reino, as coisas são resolvidas quando o reino toca na terra. E a dimensão que Deus está nos chamando para nesse tempo é na dimensão do manto de Jesus. Está afim? Dimensão do manto de Jesus. A terceira dimensão que nós precisamos nos manifestar também. Logicamente, ninguém vai além de Jesus, ninguém foi e ninguém vai além de Jesus. Então, a terceira dimensão também está sobre a vida de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 11 e 12. Se prepara para entrar numa nova estação, numa nova dimensão de Deus. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha essa informação. Jesus está dizendo, eu declaro que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. João Batista é tremendo. Mas aqueles que nasceram do reino, quem são os filhos do reino aqui? Jesus está dizendo, você é maior do que João Batista. Nós podemos estar numa dimensão que João Batista não esteve, porque nós somos maiores do que João Batista. E que dimensão é esta? Versículo seguinte, o versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora,
O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. A terceira dimensão é conquistar por força. Chega de crente mole, tantos crentes moles e doentes e fracos que a gente tem na igreja. Então a primeira dimensão que Deus tem para nós é a dimensão de João Batista. Já estamos felizes, porque estamos na verdade. Atraímos o povo por causa de uma verdade. Mas a segunda dimensão, nós vamos beneficiar mais esse povo e curar esse povo, direcionar esse povo, manifestar sinal do reino de Deus. O evangelho que pregamos é o evangelho do reino. Mas as conquistas nós vamos medir força. Amado, tem coisas que a gente vai ter que tomar atitude. Quando eu falei das orações mágicas, são pessoas que não querem medir forças, que não querem manifestação, não querem entrar num nível de disciplina, de renúncia. Não querem se esforçar para chegar em algum lugar. Querem assim, põe as mãos sobre mim e ora. Ô pastor Jairo, ore por mim. Não, tem coisa que oração, eu já disse isso aqui uma vez. Tem coisas que a gente ora e tem coisas que a gente faz. Tem coisas que não adianta a gente orar. Algumas vezes eu já fui mal educado, tentando ser educado. Porque às vezes a gente prega uma palavra para a igreja, e no fim da igreja vem gente, separa, chama a gente para conversar. Ora por mim. Dá vontade de dizer igual o pessoal diz, qual foi a parte que você não entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu, amado? Você recebeu a palavra, o que é que você quer? Não, ora por quê? Eu nunca oro sem perguntar. Eu devo orar por quê? Ora por mim. O que é que a gente pode fazer? Ser educado, né, pastor Jair? Deus abençoe, por favor. Mas a dimensão que Deus está nos colocando é a dimensão para a gente exercer força. Não, você vai parar de ficar coitadinho, chorando, reclamando. Se você estiver doente, você vai exercer força. E busca cura em Deus, porque no reino de Deus tem cura. Qualquer dificuldade que você tiver, qualquer limitação, você vai exercer força. Porque o reino dos céus é conquistado à força. Na força do jejum, na força da oração, na força da disciplina, na força da amizade, na força do levantar cedo, na força do ler a Bíblia, na força de ir atrás, na força de estudar, na força de fazer alguma coisa. Creio que seja essa a dimensão que Deus tem para nós, porque atingindo essa a gente atinge as outras duas. Fica de pé. Levanta a mão do teu irmão. Pega na mão do teu irmão, levanta a mão do teu irmão e fala para ele, eu estou levantando a mão de uma pessoa esforçada. Eu estou levantando a mão de um campeão de Deus. E declara, Deus tem grande expectativa com a sua vida. Tem grandes projetos com a sua vida. E você precisa viver cheio da unção. Porque tem vinho novo. Tem manto novo. Jesus está presente. O reino chegou para você. É a tua hora. É agora. É a tua hora. Aleluia! Não tem que se esconder de Deus. Não tem que achar desculpas para as coisas. Quero deixar para você exatamente essa ideia.
que o rei, a dimensão que nós precisamos entrar, é na dimensão que nós vamos conquistar a força. E conquistar a força, isso quer dizer a força mesmo. Isso quer dizer que a gente tem que se esforçar, mano. A gente tem que levantar cedo para construir as coisas. A gente tem que ir para a faculdade para construir as coisas. A gente tem que buscar a Deus. A gente tem que se unir. Tem que buscar algum jeito de sair do enrijecimento da religiosidade para transformar nossas ações em conquistas para Deus e para nós. Deus está contando com, como eu disse, Deus vai usar nesse tempo um povo, ou homens e mulheres novos. E que nós não vamos conquistar nada como fracotes. E essa igreja não é uma igreja fraca. Essa igreja é uma igreja forte. Essa igreja tem a unção de Deus. Essa igreja tem as marcas de Deus na vida das pessoas. Essa igreja é de Deus. Essa igreja é forte. Essa igreja não está limitada ao número de pessoas. A única coisa que limita a gente é a unção. E a unção é sem limite. Essa igreja não está conquistando ou vai conquistar pensando no grupo que tem e no que vem. A igreja tem armas poderosas em Deus, que vence fortalezas, que vence obstáculos, que vence qualquer dificuldade e conquista a força. Aleluia. Eu vou sair daqui hoje sem orar por você, tá bom? Eu só estou dizendo o que Deus diz para você. Senão eu vou perguntar para você qual é a parte que você não entendeu. Eu sei que você entendeu. Então, amado, mão arado. Atitude. Lembra, a tua fé vai funcionar quando você tiver atitude. Você tomar iniciativa. A tua unção vai funcionar quando você tomar iniciativa para as coisas. Se você ficar só esperando sentir a unção. Lembra da iniciativa que Eliseu teve quando pegou o manto? Eliseu pegou o manto e já viu o Rio Jordão cheio e dizer agora, Deus de Elias, manto de Elias. Atitude, iniciativa. Então você está pegando o manto de palavras poderosas de Deus, de entendimentos de Deus tremendo para a sua vida. Agora você vai colocar iniciativa em cima disso. Para de pensar um pouco. Por exemplo, agora eu vou falar para o pastor Jário que eu quero trabalhar na igreja. Às vezes o pastor Jário, assim como eu, nem temos nada para dar para você na igreja. Vou dar o que para você fazer na igreja? Sabe pregar? Não. Sabe fazer? Não. Como é que eu vou desenvolver seu ministério? Irmão, a grande necessidade da obra de Deus não está aqui, ó. Está depois dessas paredes. Tem muita gente querendo trabalhar na igreja. Me dá um microfone, pastor Jário. Me dá nem que seja uma vassoura. Mas que bom que você está pedindo um microfone e uma vassoura. Isso também faz parte. Mas a grande necessidade da obra está lá fora. Ora a Deus com o teu pastor. Construa aí um entendimento. Como atingir as pessoas que estão lá fora. E toma iniciativa. Que a unção funciona e a fé funciona na iniciativa. Agora erga as suas próprias mãos. Fale com Deus sobre você agora. Reflita alguns momentos sobre a sua vida.
Você não é fraco, os teus problemas não podem te barrar. Os teus problemas não podem te barrar. Se podem te barrar, nada pode te barrar, amados. Absolutamente nada. Tome iniciativa. E lança agora o manto sobre as águas. Abre caminhos. Passa em Cristo. Porque Deus vai honrar a tua fé e vai confirmar a tua unção. Quando Josué recebeu a ordem de Deus para passar o Jordão, ele disse, chama os sacerdotes. E à medida que os sacerdotes colocarem os pés nas águas, as águas vão se abrindo. À medida que você colocar o pé na água, em direção à conquista, as águas. Se você não colocar o pé, amado, as águas não vai se abrir. Não adianta ficar observando se as águas já se abriram para você entrar. Põe o pé sobre as águas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo entendimento que o Senhor reservou para nós nesse tempo. Nós recebemos. Recebe aí. Confirma para Deus se você já recebeu a unção. Que você já está debaixo do novo manto. Você já está vivendo a unção dobrada. Confirma para Deus que você recebe. E você vai sair dizendo para Deus assim: Deus, o que é que eu vou fazer agora? Pode ser que quando você sair no outro lado da rua, já apareça alguém precisando de você. Pode ser que até chegar na sua casa, você encontre alguém precisando da sua ajuda. E você vai lançar o manto sobre essa situação. E a situação vai se reverter em nome de Jesus. A ti toda a glória, Pai. Vamos dar uma oferta de palmas a Deus. Uma oferta é algo que dói, tá? Aplauda até as suas mãos doerem.